Pablo, faz sentido proibir o uso de uma palavra? Dizer que determinada palavra não pode ser usada ou sequer constar no dicionário? Pois é, hoje eu vou contar uma história para você a respeito dessa ideia de proibir o uso de palavras, de dizer que uma não pode ser utilizada porque é preconceituosa e que determinado vocábulo não deve ser empregado e que deve ser extirpado dos dicionários. A história não é de hoje, ela é antiga e você vai acompanhar comigo qual foi a trajetória do processo que envolveu a palavra cigano. Enquanto eu vou contando para você essa história, você já pode clicar aqui e fazer a sua inscrição no canal, porque eu sempre posto os vídeos aqui, cara. Sempre rola vídeo novo com língua portuguesa, literatura, curiosidades, sempre rola coisa interessante. Eu preciso chegar a 1 milhão de inscritos. Eu quero aquela plaquinha dourada para eu poder colocar aqui no cenário. Então, vê se você ajuda aí, beleza? Muito bem, vamos pensar então sobre a palavra cigano. Quando você ouve a palavra cigano, o que é que te vem à mente? Qual ideia vem à sua mente? A etnia dos ciganos? Os povos nômades que viviam na Europa? Pois é, acontece que em 2009 houve uma ação civil pública que tinha como alvo justamente o emprego da palavra cigano no dicionário OAIS da língua portuguesa. E aqui eu quero trazer para você essa história e eu vou dizer exatamente o que foi que aconteceu. Num dos meus últimos vídeos eu falei sobre a palavra denegrir. Inclusive, esse vídeo acabou sendo destaque, porque o Nando Moura acabou compartilhando esse meu vídeo, o pessoal gostou, veio elogiar. Agradeço ao Nando Moura por ter compartilhado ali o meu vídeo, porque a intenção sempre é facilitar o aprendizado, sempre com base em uma noção de honestidade intelectual, pensando naquilo que nós estudamos em linguística, em língua portuguesa, no estudo das línguas, né? Então vamos à nossa história. Em 2009, houve uma ação do Ministério Público de Minas Gerais contra o Instituto Antônio OAIS e a editora que publicava o dicionário OAIS da língua portuguesa. Por quê? Lá, em um dos verbetes da palavra cigano, havia um verbete que indicava algo como pessoa enganadora, velhaco, e é lógico, com a indicação da abreviatura PEJ, né, que significa pejorativo, para indicar que se trata de um sentido pejorativo. Ocorre que o indivíduo que, protocolou essa ação, o indivíduo que moveu essa ação, julgava que aquilo era uma espécie de crime contra a etnia cigana, porque fomentaria o preconceito, porque de certa maneira, ao você colocar no dicionário que uma das acepções de cigano é o fato de o indivíduo ser considerado enganador, bandido, velhaco ou alguma coisa nesse sentido, fomentaria o ódio contra essa etnia, né? Uma espécie de xenofobia. E o processo começou em 2019 e se desenrolou e chegou até um valor de R$200 mil com a obrigação de retirar a palavra do dicionário. Porém, esse processo não terminou tão cedo. Na realidade, até 2014 ele foi se desenrolando até que um juiz extinguiu o processo com resolução de mérito, indicando que não houve qualquer intenção do dicionário ou mesmo do instituto, do próprio instituto, de certa forma, macular a imagem da etnia cigana, porque colocava aquela expressão ali. Veja que o próprio dicionário indicava que aquela forma era uma forma pejorativa, uma forma oriunda de concepções incorretas das pessoas xenófobas e de pessoas intolerantes que moravam em diversas regiões por onde os ciganos peregrinavam. Então, ficou configurado, por meio da defesa do Instituto Antônio OAIS, que não havia qualquer tipo de crime ou intenção de macular a imagem da etnia cigana. E aí nós temos um caso curioso, porque o processo foi levado adiante, mas a sua extinção se deu pelos princípios mais lógicos dos estudos linguísticos. Qual é o trabalho de um dicionário? É registrar
todos os possíveis sentidos de um verbete, sejam esses sentidos atuais ou históricos. Quando você pega um dicionário, você vê as entradas e você vê se é uma utilização figurada, se é popular, se é informal, se é formal, se é pejorativo e de onde isso vem. E é algo muito importante saber que esse trabalho de lexicografia, lexicologia, é um trabalho muito sério, porque ele é pautado em pesquisas com fontes primárias, com documentos históricos, para entender o porquê daquelas acepções. Pablo, mas espera lá. Não faz sentido eu retirar essa acepção do dicionário se eu não quero que as pessoas utilizem isso? Não. Por quê? Porque a forma de preconceito não está na acepção da palavra, mas sim está na forma como o indivíduo usa, na intenção de uso do indivíduo, certo? A forma como o indivíduo lida com o instrumento linguagem é o que define se ele está, de certa maneira, sendo preconceituoso ou não. Eu já falei isso, uma palavra não pode receber a culpa, porque quando você culpabiliza a palavra, você transfere a culpa da intenção, que é sempre que deve recair sobre o agente. O agente que pratica o racismo, a homofobia, a transfobia, isso deve recair sobre o agente, não sobre a palavra. Então, a menos que o uso tenha sido propositalmente racista, misógino, transfóbico, homofóbico, qualquer que seja a denominação, não se pode atribuir à palavra, porque quando você começa a combater a palavra, você para de combater o agente da ação criminosa. Esse é o grande problema. E nós, linguistas, temos muito esforço para tentar trazer à tona o conhecimento da linguística em oposição à linguística perceptual, em oposição àquilo que é a linguística de impressão, aquilo que a pessoa fala, eu acho que é isso, então vai ser dessa maneira. Não, o trabalho do lexicógrafo é muito sério, do linguista também é muito sério. As palavras não podem ser criminalizadas, porque as palavras não têm atitude. A atitude é do agente, e é o agente que vai manifestar dolo ou culpa. O agente vai manifestar ali o ânimos naquela circunstância que vai definir se ele está agindo de maneira correta ou incorreta. Então, por favor, parem de criminalizar as palavras, porque isso aí é você ficar fazendo peneira em algo que não faz o menor sentido. Daqui a pouco as pessoas vão pegar o dicionário, vão abrir, vão começar a olhar só os termos pejorativos e vão ficar ingressando ações contra o dicionário, dizendo que são ações afirmativas para evitar o preconceito. Veja, quando você remove essas expressões, você inclusive mata a memória e permite o negacionismo. Vamos imaginar que removessem essa acepção de cigano do dicionário. Daqui 60 anos, se uma pessoa quisesse falar, os povos ciganos sofriam preconceito, você pode até ver que em determinado momento da história, cigano era um termo pejorativo, como você vê aqui no dicionário. Não vê mais, porque foi retirado. Então, esse documento você já deixa de ter, esse registro você já deixa de ter. Então, inclusive para você fomentar a luta pela igualdade, você não pode criminalizar as palavras. Você precisa combater o mal em si e não as palavras. Não pode olhar para o inimigo errado nesse aspecto. Entendeu o que eu disse? Então beleza, agora você clica aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sugira o assunto do próximo vídeo, faz inscrição, compartilha o vídeo e até a próxima. Força, guerreiros!